Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho, aqui no canal do Seu Dinheiro, e hoje nós vamos praticar um pouco de análise técnica. Eu separei 18 ações que nós estamos de olho, e para isso vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu venho aqui no Terminal Enfoque e clico aqui na aba Ações, e aí eu vou correndo todas as ações que estão nessa lista aqui. Eu vou com a setinha, mudando os nomes e os códigos, e o gráfico vai mudando de acordo. E aí eu escolho, por exemplo, digamos que eu quisesse ver Gerdau. Acho que Gerdau nós já estamos vendo, mas se não estamos, aí eu dou Ctrl V, com isso duplico esse gráfico, e aí eu mando mover para essa aba que eu tenho aqui, de olho em ações. Então, de olho em ações fica com mais uma que seria Gerdau. Vamos ver se Gerdau já está aqui ou não. Não está. Então é isso. Então vamos lá? Começando com Alliance. Primeiro eu vou colocar todas elas em gráfico diário, periodicidade diária, que cada candle corresponde um dia, e com isso a gente consegue ver um histórico bem longo do ativo. E depois eu vou organizar as janelas em ordem alfabética vertical, e assim fica tudo em ordem alfabética. Aqui vamos começar com Alliance. Muito bem, primeira coisa que eu faço é dar zoom out, porque é muito importante a gente ter a visão de longo prazo da ação. Deixa eu ver aqui nos parâmetros o que eu estou mostrando. Estou mostrando desde 1994 aqui. A Alliance começou, eu creio que o IPO dela foi em 2010. E por isso a gente só traz desde 2010. Mas a gente tem a visão completa. Então eu sei que ela, rapidamente eu constato que ela acabou de passar acima deste nível onde aconteceram 3 topos. Vejam como esse nível é importante. Um topo aqui em 2014, após o qual o mercado caiu 50%. Um outro topo muito próximo daí. A gente diz que tecnicamente está no mesmo nível. Aqui em 2017, que o mercado caiu 16, quase 17%. E outro topo aqui em 2018, ano passado, que os preços caíram 32%. Muito bem, os preços então tiveram força, finalmente, para romper esse nível e agora estão se acumulando nessa acumulação que eu, como analista técnico, preciso chegar à conclusão se ela é uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu, ou seja, uma acumulação de continuação, como a gente fala em análise técnica, ou se ela é uma acumulação de reversão, que vai reverter o movimento. Basicamente, a gente tem que saber se isso é um retângulo que vai estourar para cima ou se isso é uma formação de reversão chamada topo duplo que vai romper o suporte e fazer os preços caírem. Então, quais são os pontos que a gente pode ter em conta para poder saber se é uma coisa ou outra? Bem, uma coisa a gente pode usar que é uma reta de suporte, que é uma reta de tendência, no caso aqui uma reta de tendência de alta, que a gente chama de reta de suporte, e aqui a gente vê que talvez esse movimento possa estar sendo revertido, porque afinal os preços respeitaram essa linha durante 1, 2, 3, 4 meses e no começo de março eles não mais respeitaram essa linha. E agora eles encostaram novamente nessa linha. Você pode estar se perguntando por que eu passo essa linha, às vezes na parte mais larga do candle, que é o corpo real, e às vezes no fundo. Bem, a gente tenta fazer um valor médio aqui, mas a gente dá mais preferência ao corpo real. E, eventualmente, você tem diversos pontos na reta, né, na linha, e pontos fora da reta também, como esse aqui que eu pus fora da reta. Se eu não tivesse posto esse aí fora da reta, eu teria que fazer assim, mas aí eu perderia o contato com esses pontos aqui.
Então isso são técnicas para você traçar as retas. E o que diz a reta? Nada mais do que o rumo que o timoneiro do barco que está comandando essas oscilações aqui, que eu chamo de massa, que é a média das opiniões de todos os participantes do mercado, ele está respeitando esse rumo. E agora ele passou a não mais respeitar, por isso ele pode estar rompendo o rumo. Se isso é fato, então os preços vão romper esse nível aqui de suporte, que agora é um nível de suporte. Anteriormente ele era um nível de resistência e agora eu deveria até estar colocando ele na cor azul, porque é assim que eu denoto no meu gráfico os níveis de suporte com azul e resistência com vermelho. Então, se eu estou certo, se realmente esse processo foi revertido, ele deve cair e deve romper esse nível. E se isso acontecer, aí sim os gráficos vão estar me fornecendo uma importantíssima indicação, que é a indicação que eu digo, e já faz 20 anos que eu acho isso, que eu considero, minha gente, a mais importante indicação técnica de todas. É o chamado bull trap, ou armadilha para os comprados. É uma situação em que os preços rompem um nível importante de resistência como esse que eu mostrei a vocês e depois não conseguem evoluir e entram para dentro de novo. Abaixo de um nível de resistência deve ter muita ordem de venda. Acima de um nível de resistência tem muita ordem de compra, que são as ordens de compra, são as ordens de stop das pessoas que estão vendidas, com posição de venda aqui por volta do nível abaixo da resistência. E que sabem que se o mercado romper a resistência, aí eles não brincam mais, não querem brincar mais, porque daí não tem mais graça, não é? O mercado deve subir. Então eles põem as ordens de stop logo acima desse nível. E, portanto, esse nível é a zona limítrofe entre um monte de ordens de venda e um monte de ordens de compra. Quando o mercado tem força suficiente para acabar com as ordens de venda que estão aqui embaixo, ele rompe esse nível e toca as ordens de stop, que são ordens de compra geralmente agressivas a mercado. Então junta a fome com a vontade de comer e acontece o que o americano chama de rally. O mercado sobe rapidamente, né? Porque não tem mais as ordens de venda que estavam aqui embaixo, passa a contar com um monte de ordens de compra que estão em cima do nível de resistência, junta a fome com a vontade de comer, o mercado sobe. Quando isso não acontece, em vez de o mercado subir, ele volta a cair, é porque não tinham ordens de stop aqui, provavelmente. Os comprados tiveram que se fazer um esforço muito grande para acabar com essas ordens de venda que estavam embaixo da resistência e não tem o apoio das ordens de compra. E muitas vezes é quando eles capitulam. Então, quando o mercado rompe, desrompe, bull trap, e é isso que eu estou de olho aqui para acontecer em Alliance. Tá? Se acontecer ou se eu passar a ter evidências maiores, como por exemplo, agora aparentemente a gente já está tendo, porque o mercado falhou em romper esse nível de resistência. Encostou aqui na antiga reta suporte, que agora passou a oferecer resistência, então isso aqui é meio caminho andado já, para que de fato isso aqui seja o rompimento desse processo e o mercado volte a cair e rompa esse nível. Se romper esse nível, então nós vamos estar falando de um topo principal, e se nós estamos falando de um topo principal, aí a gente usa Fibonacci e traça Fibonacci do topo ao fundo, e pode esperar que os preços corrijam Fibonacci dessa última alta, que seria esse nível aqui, ou seja, nós poderíamos ter a partir de agora uma queda de aproximadamente 14%. Se a gente fosse vender a partir de o fechamento de hoje, que digamos fosse na mínima do dia, nós estaríamos pensando em colocar um stop a 2,5%. Se estamos com o stop a 2,5% e o objetivo estiver a 13%, quase 14%, nós estamos falando de 5 vezes em termos de fator lucro-prejuízo, né? Então, por isso, essa ação está aí e nós estamos de olho nela. Esse é o gráfico diário. Eventualmente, nós vamos para o gráfico horário para saber se a gente pode confirmar essa análise nossa. E, eventualmente, se isso acontecer, a gente solta uma recomendação de venda dessa ação. Mas vamos para a próxima. Bradesco. Por que nós estamos de olho em Bradesco? Porque Bradesco rompeu essa reta suporte de curto médio prazo. Curto prazo é até 3 meses, médio prazo de 3 meses a 1 ano,
partir de um ano, longo prazo. Então essa aqui seria uma reta de médio prazo. E puxa, mas está subindo muito o Bradesco. Ela está subindo, mas eventualmente a gente tem que ver o que vai acontecer quando ela chegar nessa reta. E eventualmente já está chegando, né, próximo dessa antiga reta de suporte. Se ela encontrar resistência aqui, tiver uma reversão aqui, isso pode confirmar o rompimento da reta e aí a gente pode ter uma queda mais acentuada, pelo menos até esse próximo suporte que está aqui nesse nível. Ó. Por que ele está aqui nesse nível? Porque esse é um topo importante e um outro topo importante e um fundo aqui também. 3 eventos técnicos no mesmo nível. Isso seria equivalente a uma queda de aproximadamente 18% a partir dos preços atuais. Braskem, estamos de olho em Braskem porque vejam, rompeu a reta suporte desse canal de alta e agora os preços tocaram a antiga reta suporte e encontraram resistência e nesse momento estão fazendo uma bandeira de baixa. Estou muito baixista nisso aqui, provavelmente nós vamos soltar uma recomendação de venda para Braskem hoje. Até qual seria o objetivo? O objetivo é, no mínimo, esse nível de suporte aqui. Porque vejam, quando a gente olha do longo prazo, vejam só, ó, a gente poderia até ser bem mais pessimista e traçar Fibonacci do processo todo, e imaginar que os preços vão chegar até o primeiro nível de correção Fibonacci, e aí a gente estaria falando numa queda de 48%, quase 50%, né? Muito bem, estamos de olho também em direcional, por quê? Vejam, chegou nesse nível importante de resistência. Poxa, por que importante de resistência? Bom, veja bem, a última vez que o mercado chegou nesse nível, ele simplesmente, opa, não quero operar não, ele simplesmente caiu, puxa vida, vou precisar fazer uma, peraí, não deu para medir aqui o processo, né? A última vez que o mercado chegou nesse nível, ele caiu 72%, né, em um ano, tudo bem. E, além do que, esse nível também é a projeção dessa formação de acumulação aqui, que a gente chama de triângulo ascendente, que projeta a altura dele para cima, veio daqui. Então o mercado atingiu um objetivo e vejam o que está acontecendo agora. Ele sentiu essa resistência, caiu, subiu, aí hoje ele foi lá, botou a cara para cima da resistência no intraday, a gente pode ver isso aqui no gráfico de 15 minutos, né? Ele botou a cara para fora e está caindo. Voltando para o gráfico diário, eventualmente ele vai nos produzir aqui uma formação de reversão de candlestick chamada estrela cadente. E se isso acontecer, é meio caminho andado para que isso aqui seja um topo, que nós vamos chamar de topo duplo, que é um tipo de formação de topo que acontece, e aí os preços devem cair bastante também. Eu vou passar um pouquinho mais depressa agora, porque nós estamos aí já com o tempo passando bastante, né? Muito bem. Embraer. Estamos de olho em Embraer, porque Embraer rompeu essa tendência de alta de longo prazo, depois caiu. Vamos ver quanto que Embraer caiu em termos de Fibonacci, as proporções Fibonacci. Caiu para dentro da faixa Fibonacci. E aí subiu, foi quase lá até o topo e agora está fazendo esse processo aqui e nesse processo está respeitando essa reta. Então eu estou de olho, eu acho que quem sabe isso aqui é uma formação que vai dar continuidade a essa baixa e se isso acontecer ele vai romper essa reta, se romper essa reta ele pode cair mais, bem mais. Digamos, no mínimo de volta ao nível Fibonacci aqui. E isso, se acontecer, nós estaríamos falando aí de 22, 23%. Estamos de olho também em Even. Even por quê? Porque rompeu essa reta e o mercado estava fazendo uma formação que tinha toda a característica de que ia dar continuidade a esse movimento aqui. Mas não foi o que aconteceu, ele rompeu para cima. Agora vamos ficar de olho se hoje ele, depois de ter rompido para cima, não rompe para baixo, porque isso seria também um outro bull trap, né? Que seria muito baixista. Então, rompeu essa resistência. Se desromper e entrar para baixo, fizer uma reversão de candlestick aqui, aí sim é muito baixista e por isso estamos de olho em Even. Grendene, estamos de olho porque Grendene está nesse canalzinho de baixa aqui e nós estamos de olho para ver se ele escapulir desse canal aqui, ele deve cumprir um objetivo que é igual ao último movimento, que é isso daqui. Isso implicaria numa alta de aproximadamente 17%, de olho nela.
Estamos de olho em iShares do Bovas, porque, e eu vou agora analisar o índice Bovespa, que está aqui, em vez do Bovas, que é um fundo de ações com ações da Bovespa. E dizer por que nós estamos de olho nesse processo aqui, porque no mercado já teve 3 movimentos de alta aqui a partir de junho do ano passado, quando ele começou a subir com mais vigor, que é geralmente o que costuma acontecer antes de uma correção mais acentuada, e ele falhou em estabelecer um novo topo e agora está testando de novo esses últimos topos. Eu acho que é grande a chance que o mercado corrija. Agora, se ele romper esse topo aqui, aí ele deve colocar mais uma perna igual a essa aqui para cima, né? Mas por isso nós estamos de olho em Bovas. Como não dá para vender o Bovespa, a gente está de olho nisso aqui, que é exatamente igual a Bovespa. Hoje o mercado está sentindo o nível de resistência. Vamos ver o que acontece. Se houver uma reversão aqui, eu entenderia isso como um fator extremamente baixista. E se romper esse topo, ele bota essa perna aqui para cima, a partir desse nível aqui, pelo menos. Estamos de olho em Croton, porque Croton parece estar fazendo uma grande bandeira de alta. Ele rompeu ontem essa bandeira, mas hoje não está tendo continuidade. Vamos ficar de olho. Se acontecer, aqui nós vamos ter dificuldade de arrumar um nível de stop decente, né? Porque se a gente fosse comprar aqui, o stop seria aqui embaixo, dá 9,5%, quase 10% de distância. Então, stop longo, né? Geralmente a gente consegue stops a 5% de distância. Tal. Mas de qualquer maneira, se a gente com esses 10% comprasse, nós teríamos 26%, ou seja, 2,6 a 1 no fator lucro-prejuízo. Estamos de olho aí em Croton e agora Lojas Americanas. Lojas Americanas rompeu esse nível de resistência, essa reta de resistência de longo prazo, apesar de ela ser pouco inclinada, ela é de longo prazo. Ela vem de 2016, 17, 18, 19, 3 anos de reta, o mercado rompeu, ela tinha 1, 2, 3 pontos, rompeu, baixou na reta, subiu, baixou na reta de novo, agora tentou subir, e aparentemente está deixando um outro topo. E se isso acontecer, eu vou começar a desconfiar que isso aqui é uma formação de topo que chama-se cabeça e ombros. Ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. E logicamente vamos ficar de olho se ela romper esse nível aqui, eventualmente vão ter oportunidade para venda, porque eu acredito que se isso acontecer, ele vem buscar pelo menos essa reta de suporte de longo prazo, que equivaleria aí a uma queda para Lojas Americanas de 20%. É ficar de olho. Lojas Renner está, depois de ter rompido esse nível, voltou uma situação parecida que nós já vimos antes aqui, né? E encostou na reta e agora não está sentindo a resistência da reta, né? E acabou de romper esse nível de resistência. Se entrar para dentro, fechar nas mínimas do dia, vai ser uma boa indicação de venda também. Marco Polo, vejam, chegou novamente nessa reta de resistência. Vamos ver o que acontece. Uma reversão numa reta de resistência é bastante baixista. Nós já havíamos feito uma recomendação de venda para Marco Polo, porque ele chegou e produziu uma formação de candlestick que a gente chama de estrela da tarde. Mas talvez tenha sido só o primeiro sinal amarelo. Vamos ver, se tivermos uma segunda reversão, uma coisa que a gente tem que levar em conta é que os sinais de análise técnica são cumulativos. Então, se você tem uma reversão numa reta de resistência, o mercado, e ela se prova incorreta, falsa, e aí logo em seguida você tem uma outra reversão nessa mesma reta de resistência, você tem que considerar mais ainda essa outra reversão, você tem que botar mais fé nela. Fé é uma palavra um tanto quanto deslocada para cá, né? A gente não tem que ter fé, a gente tem que tentar extrair as indicações lógicas aqui sobre o que pode acontecer com os preços, né? Mas é isso aí. Então teria sido a segunda reversão que teria acontecido em Marco Polo e eu consideraria bastante baixista. Então, de olho em Marco Polo. Próxima, Pão de Açúcar. Por que estamos de olho em Pão de Açúcar? Porque acabou de romper um nível de resistência bastante importante, olha. Vejam,
esse nível que ele está agora foi a base dessa formação de topo aqui enorme que Pão de Açúcar teve entre 2013 e 2014. Os preços romperam esse nível e voltaram a se encostar nesse nível. Isso pode muito bem ser um movimento de retorno. A gente chama isso aqui de pullback para a antiga resistência, que agora ofereceu suporte, fez uma reversão, mas hoje o mercado está revertendo de novo. Então, como isso daqui também parece uma formação de topo, está um pouco confuso, mas, logicamente, se romper aqui, isso aqui é uma formação de topo e vai produzir esse processo todo teria produzido um bull trap. E se continuar subindo, provavelmente isso daqui é um pullback, e isso vai produzir o que a gente chama de pivô de alta. Pivô de alta é quando rompe aqui, volta, encosta e sobe. Quando rompe aqui, ele fez o pivô de alta e é uma boa oportunidade para comprar, desde que tenha um nível de suporte decente aí para a gente colocar o stop, né? Petrobras, minha gente, está testando de novo esse topo e temos que ficar de olho para ver o que vai acontecer, né? Aparentemente não está com muita força para romper. Vamos ver o que acontece. Se ele deixar uma formação de reversão aqui, por exemplo, um candle igual a esse aqui, e outro candle de reversão igual a esse aqui, logo em seguida produziria o que a gente chama de estrela da tarde. Também aí teríamos uma reversão de candlestick próximo de um nível importante de resistência. Venda nela. Raia Drogasil. Raia Drogasil rompeu essa reta de resistência de longo prazo, fez uma acumulação por baixo dessa reta e agora está testando de novo esse nível onde ele encontrou resistência anteriormente. Está sentindo essa resistência, é ficar de olho. Uma reversão aqui seria também uma indicação de venda. E se logicamente for rompido, isso provavelmente deve dar uma alta boa aí para a Raia Drogasil, de volta para esse próximo topo aqui a 80. É ficar de olho. Sabesp, pelo jeito, fez o que eu acabei de dizer para vocês, que chama-se pivô de alta. Ele rompeu esse nível de resistência, voltou até, entrou para dentro, enganou alguém aí no intraday, achando que era bull trap, mas não foi, porque ele segurou aqui e agora está rompendo, bem rompido esse nível de resistência. Isso deve fazer com que ele rompa essa próxima resistência, e eu, se tivesse que fazer uma projeção, projetaria a amplitude dessa última perna aqui para cima a partir desse fundo aqui, ou seja, nós estamos falando aí da possibilidade de alta para a Sabesp de, a partir de agora, 43% e lá vai pedra. Muito bem. E acho que finalmente São Martinho, que vejam, testa essa reta suporte de longuíssimo prazo, né? Desde 2010, são 8 anos de tendência de alta e cada vez que ele chega aqui, ele vai para cima, tem sido assim. E agora não foi diferente, ele chegou aqui e fez uma reversão com um engolfo que é bastante altista. A única coisa que me preocupa é que esta acumulação ainda pode vir a ser chamada de um retângulo de baixa. Então talvez a gente esteja vendo aqui esse processo todo aqui como um retângulo de baixa e os preços pode ser que batam aqui e voltem a cair. Então eu não estou muito animado por conta disso. E também esse processo aqui, o mercado fez um topo, daí fez um topo acima, e depois fez outro topo abaixo. Isso aqui parece uma formação de topo também, que está acontecendo lá no outro topo principal. Então eu estou um pouco receoso de São Martinho, mas estamos de olho. Sim, e finalmente, vamos ver se é finalmente mesmo. Sim, é finalmente, a última ação é Vale. Vejam, Vale, todo mundo sabe o que aconteceu aqui, né? Foi a quebra da barragem. Esse processo todo, ele me leva a crer que aqui aconteceu uma formação de topo. Acho que iria acontecer de qualquer jeito essa formação de topo, mas logicamente a barragem acelerou esse processo, né? Então, quando tem essa formação de topo, a gente passa essa reta, que a gente chama de reta de pescoço, porque isso daqui seria uma formação de cabeça e ombros, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito. Cabeça e ombros, minha gente, é só um nominho divertido que se dá para um processo que
os mercados costumam fazer com muita frequência. A gente sabe empiricamente que isso acontece com muita frequência, mas vejam só, olha, a gente tem essa reta de suporte de longo prazo aqui, vem desde 2016, né? O mercado rompe e faz um novo topo, depois ele falha em estabelecer um novo topo, depois ele rompe essa reta, depois a gente traça uma retinha aqui, ó, e vê que ele falha em... Bom, aqui já foi a barragem, não dá para a gente falar muito, mas veja, o que está acontecendo agora é que a gente tem dois níveis de suporte muito bem definidos aqui, traçamos uma reta por eles, aliás, essa reta, que a gente chama de reta de pescoço, é o que a gente usa para fazer uma projeção dessa formação de cabeçômetro. É do topo até essa reta, projetado a partir daí para baixo, então o objetivo seria aqui em 36,17, que significaria que nós ainda teríamos a possibilidade de queda a partir de hoje de 27%, para chegar nesse primeiro nível aí, que é esse objetivo, né? Se a tendência virar mesmo, como parece ter virado, nós teríamos objetivos muito mais baixos, que seriam, por exemplo, o primeiro nível de correção Fibonacci, que estaria aí em torno de 42%. Mas é ver, observar, porque Vale parece que está sentindo a resistência dessa antiga reta suporte. Então uma reversão aqui seria considerado bastante baixista e acho que também poderia ser aí indicação para uma outra recomendação de venda. É isso aí, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo. Tchau!